Beleza. Bom, até aqui, acho que só o Vitor não estava, mas até aqui a gente falou sobre o nascimento de Jesus, sobre quando o anjo anunciou, como foi a perseguição para as crianças que estavam naquela época. O que mais? Nós falamos sobre a genealogia de Jesus Cristo, falamos sobre João Batista, um pouquinho de tudo, tá? Agora, a gente vai entrar já quase que no start da sua carreira ministerial, mas para isso a gente precisa falar sobre o batismo. Eu queria pegar hoje para falar só sobre o batismo. Os 4 evangelistas, eu não me recordo se Lucas vai mencionar, estou até verificando aqui só para a gente ter essa ideia, mas o batismo de Jesus ele acaba sendo um ponto chave na hora do anúncio ser propagado por toda Israel. Eu vou até compartilhar aqui, vai dar um bug aqui no começo na minha tela, mas aí depois eu ajeito. Vocês só me falam se tá tudo certo, tá bom? Vou partilhar minha janela, porque aí a gente consegue fazer uma coisa mais dinâmica. Eu queria focar na narrativa de Mateus e na narrativa de João, só para que vocês possam entender. Deixa eu dar esse bug aqui. Beleza. Bom, vamos lá. Todo mundo enxergando a minha tela? Sim. Sim. Ok. Eu queria falar com vocês do batismo de Jesus, primeiro narrado por Mateus, para a gente entender tudo aquilo que a gente aprendeu sobre João. A gente sabia que João ele era uma peça fundamental na hora de anunciar a chegada do Messias e durante esse período que Jesus estava se preparando para sua carreira ministerial, João já tinha dado start na dele, então João já estava trabalhando na obra. Só que João era um cara muito peculiar. Marcos vai explicar um pouco mais detalhado como é que ele se vestia, o que ele se alimentava e tudo mais. A gente viu lá o anjo falando que ele tinha que ser separado desde o ventre, ou seja, ele não podia comer, ele não podia tomar bebida forte, ele não podia tocar em mortos, ele era nazireu, assim como foi Sansão, por exemplo. Então tinha uma série de regras que ele deveria seguir. Mas João acaba sendo um cara mais peculiar. O cara se veste de pele de carneiro, aí não, de carneirão, de camelo, não é pelo, tá? Não, perdão, é pelo de camelo, não é a pele, porque o couro é muito quente. Não sei se vocês já montaram, já andaram a cavalo. A sela não é necessariamente para segurar. Claro, dá apoio ao cara que está montado, mas ela evita o contato da pele do cavaleiro com o couro do animal, porque é muito quente, isso acaba machucando um pouco. Então, João ele se vestia de forma diferente, ele se alimentava de forma diferente, ele falava de forma diferente. Então, as pessoas começaram a rejeitar não só a figura, mas por causa da figura também a mensagem. Então, vamos começar a ler aqui. Ó. Eu estou lendo Marcos capítulo 3, a gente vai dar um salto depois lá para João, para que a gente consiga entender. Ó, vamos lá. Capítulo 3, versículo 1. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia. Ele dizia: arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. Pois é a João que se refere o que foi dito por meio do profeta Isaías. Voz do que clama no deserto, preparem o caminho do Senhor, endireitem as suas veredas. Essa é uma profecia de Isaías, eu até deixei marcado aqui depois se vocês quiserem ler, está lá no capítulo 40, Isaías vai falar necessariamente sobre isso, sobre a vinda de um pregador que estaria anunciando a chegada do Messias. Não é a chegada de que daqui a alguns anos vai acontecer, não, é que já estava entre os judeus e que eles precisavam preparar, endireitar o seu caminho, tá? Aí Mateus vai citar um pouquinho, João usava uma roupa feita de pelos de camelo e um cinto de couro. O seu alimento eram gafanhotos e mel silvestre, mas para especificar a peculiaridade que era de João. João era uma figura
caricata. Então, era uma coisa que as pessoas olhavam e falavam, não, esse cara não pode estar falando a verdade, não pode tá pregando aquilo que a gente acreditava ser. Lembra que na primeira aula a gente falou sobre o contexto de Israel? Então, os fariseus, eles tinham um modo de se vestir, um modo de falar, tinham uma certa conduta, várias tradições, e quem não seguia essa tradição, para eles, era meio que um doido, um bitolado, um herege, e João se enquadrava nesse pré-julgamento dos fariseus, tá? Versículo 5. Então os moradores de Jerusalém, de toda a Judéia, de toda a região em volta do Jordão, iam até onde ele estava, e confessando, olha que legal, e confessando os seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. Gente, e eu gostaria que vocês levassem isso como premissa para todo o nosso estudo. Como a gente vai falar sobre Jesus, hoje existe uma certa narrativa de que Jesus ele sentaria com os pecadores de hoje e que não sentaria com os religiosos. Porque você vai ver que na nossa leitura você vai perceber Jesus muito mais trabalhando com o povo, com aqueles que necessitavam ser apacentados, do que necessariamente com os religiosos, mas não quer dizer que ele não tenha interação. Mas o importante da gente trazer isso para os dias de hoje é o seguinte: Jesus ele sentaria, por exemplo, com o organizador da parada gay? Sim. Jesus ele se sentaria com, sei lá, com pessoas que defendem o Partido Comunista? Provavelmente. A questão é, qual seria o assunto? Esse é o X da questão, porque assim, às vezes a gente fala, não, Jesus sentaria com os pecadores e tudo mais, mas ele sentaria não para pecar. Ele se sentaria não para respaldar ou para dar vazão a um tipo de comportamento pecaminoso. Jesus sentaria para falar sobre arrependimento, assim como ele fez naquela época. Porque assim, a gente fala muito sobre o Jesus que veio, e como nós cremos num Jesus onipotente, num Jesus presente nos dias de hoje, é o Jesus que veio. O Jesus que está aqui na narrativa dos evangelhos é o mesmo Jesus que nós cremos hoje. É que hoje a igreja dá respaldo a Jesus que voltará. E aí o Jesus que voltará é diferente. É um Jesus que vem com autoridade, com a mão para julgar, com palavra de destruição. E quando eu digo destruição, é de aniquilar aquilo que está errado. E isso as pessoas confundem um pouco na hora de criar uma narrativa, de criar uma espécie como é que eu posso dizer? Acho que eles criaram um método para tentar deixá-los confortável com o pecado que eles estão cometendo. Só que a Bíblia ela mostra, Jesus ele sentaria, se fosse hoje, Jesus sentaria com os pecadores? Sim, mas para falar sobre arrependimento, gente. Para falar aquilo que a igreja prega, para falar aquilo que a igreja sempre vem dizendo. Ou muda o comportamento, ou você vai se deparar com aquele Jesus que a Bíblia também está dizendo que vai vir, tá bom? Então vamos lá. João, então aqui, o versículo 6 está falando, ó, e confessando os seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. Quando viu que muitos fariseus e saduceus vinham ao seu batismo, lhes disse, raça de víboras, quem deu a entender que vocês podem fugir da ira que está por vir? Então, aqui a gente já recebe um alerta de que, assim, as pessoas estavam começando a procurá-lo porque ele estava pregando uma mensagem de ira. Se ele está falando, ó, quem deu a entender que vocês podem fugir da ira, significa que ele já está falando sobre essa ira. E que as pessoas estavam tão assustadas com essa ira que estava por vir, que começaram a procurar métodos para fugir disso, tá? Olha o que ele diz, que legal esse versículo. Produzam fruto digno de arrependimento. Produzir fruto digno de arrependimento, gente, é muito mais do que eu ir lá e mergulhar numa piscina e dizer que agora eu sou batizado, sou de Jesus Cristo. Arrependimento ele é sinal de conversão. Conversão é literalmente uma mudança de direção. Eu estava indo por aqui, agora eu vou por ali. Eu estava fazendo isso, agora eu faço aquilo. Porque o fruto do arrependimento é o que vai dizer se nós realmente estamos sendo como Jesus Cristo. A questão não é o que eu entendo, o que eu sei, o que é Jesus Cristo, é o quanto eu pareço com ele.
e a minha vida, que antes era uma vida de pecado, uma vida de problema, de coisas erradas, agora eu preciso mudar e tentar ficar parecido com ele. Tá? Versículo 9. E não pensem que podem dizer uns aos outros, temos por pai Abraão, porque eu afirmo a vocês que Deus pode fazer com que dessas pedras surjam filhos a Abraão. E o machado já está posto à raiz das árvores. Portanto, toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Eu batizo vocês com água para arrependimento. Mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de carregar as sandálias. Ele já está falando sobre o Messias, tá? E ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele tem a pá em sua mão, limpará a sua eira e recolherá o seu trigo no celeiro, porém queimará a palha num fogo que nunca se apaga. A partir daqui ele está dizendo, por exemplo, no versículo 9, ele está dizendo daqueles que se apegam às coisas que conseguiram conquistar. E ele está dizendo aqui literalmente sobre coisas religiosas, tá? Por exemplo, eu que sou pastor, vou me apegar ao fato de ser pastor. Estou no grupo de louvor, vou me apegar ao fato de estar no grupo de louvor. Eu sou teólogo, vou me apegar ao fato de ser teólogo. Então, é como se eu te dissesse, olha o que eu já tenho, olha o que eu já conquistei. Então, tá bom, eu estou bem com Deus. Só que não é bem isso que as escrituras vão mostrar. É como se Deus estivesse falando, ó, eu posso fazer surgir teólogo da onde eu quiser. Eu posso fazer surgir pastor da onde eu quiser. Gente pro grupo de louvor não vai faltar. É uma coisa até que o pastor Carlos falou há um tempo atrás, acho que foi num dia a gente estava comemorando o aniversário dele, e ele falou, olha, essa obra aqui é de Deus, porque sai uma pessoa que a gente considera chave, que considera fundamental para um tipo de atividade, Deus vai e mostra outra. Pode ser que ainda não com o mesmo talento, ou ainda não com a mesma desenvoltura, mas o próprio Deus vai trabalhando e as coisas vão se ajeitando, porque a obra é dele, é isso que ele faz, tá? E aí ele diz, o machado já está posto à raiz das árvores, ou seja, o pau vai quebrar, o bicho vai pegar, gente. Não adianta a gente correr disso, dizer que isso não vai acontecer, porque, não, porque é tudo bonitinho, Jesus me ama e não sei o quê. Isso é o fechar os olhos para aquilo que a palavra está dizendo. Tá? E aí diz, portanto, toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Ou seja, ou eu apresento aquilo que eu estou de fato entendendo e recebendo, e não é fruto de vamos lá e vamos louvar. Não, não é isso. É, cara, o fruto de arrependimento, é você não fazer. Você pecava assim, muda, transforma, restaura, começa a fazer de outro jeito, zero game aí e faz de novo, tá? Eu batizo vocês com água para arrependimento, ou seja, eles estavam manifestando assim como nós fazemos, manifestando uma fé na mensagem que João estava pregando. E como eles confessavam seu pecado, eles eram perdoados ali. E é uma coisa muito engraçada, porque até então os fariseus acreditavam que o pecado tinha que ser perdoado de outra forma. Era com sacrifício. E aí o simples confessar do pecado passa a ser recebido como algo que limpa os pecados, é perdoado os pecados. E os fariseus começaram a ficar revoltados. Não, peraí, a tradição diz outra coisa. A lei diz outra coisa. Por que você está dizendo isso? É uma das coisas que eles pesavam também contra Jesus. Mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu. Ou seja, não era necessário nem o mergulho no Rio Jordão. Não era necessário nem isso que João estava fazendo. Ele já poderia perdoar. Lembra daquele... A gente vai ver nos milagres depois. Mas quando são as pessoas, por exemplo, aquela mulher fenícia que vem para tocar atrás de Jesus e pede para que Jesus cure a filha dela, e aí Jesus fala, não, como é que eu vou tirar o pão da boca dos filhos e dar aos cachorrinhos? E aí a mulher foi e falou, não, se eu ficar debaixo da mesa, quando o cachorro fica debaixo da mesa, ele pode se alimentar das migalhas que caem dos filhos. Aí Jesus fala, nossa, que fé, nunca vi essa fé nem em Israel, pode ir que sua filha está curada. E aí, tipo assim, eles começaram a olhar e falaram, não, peraí, o cara tá perdoando pecado, tá salvando pessoas simplesmente com o poder da palavra. Esse é o poder de Jesus. Esse é o poder. Aí João diz, do qual não sou digno de carregar as sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo, é aquela profecia que nós falamos lá de Joel 2:28, e com fogo. Aí o fogo, gente, como é que eu posso dizer isso?
O fogo já é um pouco mais pesado. Batismo com fogo é um batismo de prova, de purificação, de limpeza, literalmente. E o fogo, ele não só purifica, mas ele pode modelar, ele pode te dar um molde diferente. O fogo somado com uma prensa pode modelar até ferro. Meu pai é metalúrgico e aí ele gravou um vídeo uma vez de um bloco assim de bronze, que ele é super aquecido numa fornalha e aí vem um rolo e começa a prensar esse bloco e ele vai afinando, fica uma chapa. Aí a máquina só define qual que é a espessura que a chapa vai ficar. O bloco que antes era de 15, 20 centímetros, ele vira uma chapa de 3, 4 centímetros de acordo com aquilo que você quer. E Jesus é assim, se ele colocar fogo, se ele vir batizar com fogo, vai incomodar? Claro que vai. Pode trazer dor? Claro que pode. Definitivamente vai trazer dor. Mas é uma coisa que vai trazer um molde que Jesus aprimora aqueles que ele realmente quer fazer algo grande, tá? E ele tem na sua mão, ele tem a pá em suas mãos, ou seja, ele vem para fazer um trabalho de limpeza, ele vem para fazer uma atividade de limpeza. Limpará a sua eira e colherá o seu trigo no celeiro, porém queimará a palha num fogo que nunca se apaga. Ou seja, ele vem para realmente separar aquilo. O trigo talvez seja uma das referências muito fortes, e isso a gente vai encontrar na Bíblia diversas vezes, porque o trigo ele produz fruto. O trigo, ele realmente traz algo que possa ser servido a outras pessoas. Eu não sei se vocês já chegaram, provavelmente já deve ter ouvido a diferença entre joio e trigo, porque eles são muito semelhantes na aparência, mas o joio continua ereto e o trigo ele se curva. Por quê? Por causa do peso do fruto. Então, gente, o segredo para a gente viver naquilo que Jesus está planejando para nós é focar em produzir, focar em entregar, focar em ter algo que vai além daquilo que nós queremos. Tem que abençoar outra pessoa, gente. Tem que abençoar outra pessoa. A Bíblia diz que nós somos árvores plantadas em beira de ribeiro. Mas é aquela coisa, você não vai ver uma macieira se alimentar da maçã, você não vai ver uma bananeira se alimentar da banana, ela vai se alimentar dos nutrientes da terra. Mas o fruto, ela vai produzir para alimentar outros seres. Então, ou a gente aprende a fazer pelos outros, e é aquela coisa é aquela frase que nós temos na igreja, para Deus e pelas almas. Ou a gente aprende que o pelas almas ele é fundamental para a nossa vida com Deus, ou a gente acaba sofrendo muito por não entender ou por não praticar. Agora, esse comecinho aqui, vamos tentar entender mais ou menos a narrativa de João, porque a narrativa de João ela é um pouco mais detalhada. Por quê? Olha o que João diz, ó, o testemunho de João Batista. Ou seja, o apóstolo João ele foi atrás de uma narrativa de João Batista. Enquanto Mateus estava narrando aquilo que ele viu e ouviu, João foi atrás do que João Batista tinha a dizer. E aí ele diz assim, ó, este foi o testemunho de João. Aí está falando de João Batista. Quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para perguntar, quem é você? Ele confessou e não negou. Confessou, eu não sou Cristo. E isso é muito legal a gente entender, porque assim, mais importante do que nós sabermos quem nós somos, é nós reconhecermos quem nós não somos, tá? É muito importante. Porque senão eu acabo tentando assumir características e uma responsabilidade que não me pertence. Tem uma passagem muito legal que eu gosto muito até de citar como exemplo, que é quando a Sunamita, ela chega, o filho dela morre, e ela vai atrás de Eliseu, ela encontra primeiro Geazi, aí o Geazi pergunta, como é que você tá? Ela diz, eu tô bem. Passa por Geazi, vai até Eliseu, e Eliseu pergunta, como é que você tá? E ela diz, não sei o que você fez, eu não precisava de um filho, você orou, Deus me deu um filho, e o meu filho morreu. Aí Eliseu falou, não, a gente vai lá, vamos lá orar por ele. Só que Eliseu já era um cara mais avançado em idade, Geazi pega o cajado, sai correndo na frente, chega no cadáver do menino, toca no menino, não acontece nada. Aí Eliseu chega, pega o cajado, toca no menino e o menino ressuscita. Porque é aquela coisa, cajado de Eliseu na mão de Geazi não funciona. Não funciona. Então, tão interessante quanto a gente saber quem nós somos,
é nós sabermos quem nós não somos, para que a gente não tente cumprir uma função, uma missão que não é nossa, tá? Diante disso, lhe perguntaram, versículo 21, quem é você então? Você é Elias? Ele disse, não sou. Então perguntaram, você é o profeta? Ele respondeu, não, não sou. Olha só o cara que é convicto daquilo que ele é. É muito importante a gente saber quem nós somos, mas também é muito importante nós sabermos quem nós não somos, tá? Disseram-lhe então, diga quem é você para podermos dar uma resposta àquele que nos envia, àqueles que nos enviaram. O que é que você diz a respeito de si mesmo? Então ele respondeu, eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitem o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías, é aquele texto de Isaías 40, tá? Ora, os que haviam sido enviados eram um grupo dos fariseus e perguntaram a João, então por que você batiza se não é o Cristo, nem Elias, nem o profeta? João respondeu, eu batizo com água, mas no meio de vocês está alguém que vocês não conhecem. Isso é muito legal, porque assim, ó, se a gente pegar o fato dos caras serem religiosos e a religião ela ainda existe, e há aquele debate, religião é bom ou é ruim, no meio da religião a gente consegue entender que tem pessoas que não conhecem Jesus, que não, Jesus está no meio de um povo que não o conhece. Tem um texto em Isaías capítulo 1 que Deus está falando através da boca de Isaías, o meu povo, ele diz assim, o jumento conhece seu dono e o boi sabe quem é o dono de sua manjedoura, mas o meu povo não me conhece, eles não entendem. E hoje a gente consegue discernir, a gente consegue enxergar, isso com a ajuda da Bíblia, que existem muitas pessoas que não conseguem discernir o que é Jesus, quem é Jesus. Por isso que a gente está até fazendo esse estudo para reforçar no nosso coração quem é Jesus, o que Jesus fez, o que ele representa para mim. Porque se eu acreditar que é só um compromisso de quarta, domingo, de sábado, aí vai perder toda a essência, vai perder todo o propósito que Jesus teve na cruz do Calvário para nos salvar, tá bom? Vamos lá, a gente está no 24. Ora, os que haviam sido enviados eram do grupo dos fariseus e perguntaram a João, então por que você batiza se não é o Cristo, nem Elias, nem o profeta? E João respondeu, eu batizo com água, mas no meio de vós está alguém que vocês não conhecem. Ele vem depois de mim, mas não sou digno de desamarrar as correias das suas sandálias. Essas coisas aconteceram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. Então, vou voltar lá em Mateus, para que a gente pegue o batismo de Jesus. Aí, olha só. Segundo Mateus, tá bom? Por esse tempo, Jesus foi da Galiléia para o Rio Jordão, a fim de que João o batizasse. Ou seja, Jesus foi realmente para cumprir isso. Porque era profético. Ele estava indo lá para cumprir isso. João, porém, quis convencê-lo a mudar de ideia, dizendo, eu é quem preciso ser batizado por você, e é você quem vem a mim? Mas Jesus respondeu, deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Ele concordou. Depois de batizado, Jesus logo saiu da água, e eis que os céus se abriram, e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia, este é o meu Filho amado, em quem me agrado. Então imagina o seguinte, o Victor está no Rio Jordão, batizando as pessoas, e aí simplesmente vem Jesus e fala, eu vou aí para você me batizar. Imagina suas pernas tremendo, Victor. Imagina você tendo que batizar o Messias, o seu Salvador. Aquele que é seu Salvador, você vai lá para batizar. A gente tem até um louvor que eu e a Vanessa, a gente começou a ouvir de um tempo para cá, e aí depois a gente percebeu a falha teológica que existe nesse louvor. Que, por que João, ele é um cara que não vai ter ninguém igual a ele? O próprio Jesus diz que dos nascidos de mulher, ninguém é maior que João. Mas por quê? Porque João preparou um caminho que mais ninguém vai preparar. João fez coisas que mais ninguém vai fazer. Porque ele estava ali antes de Jesus,
mas reconhecendo que não era maior que Jesus. Ele veio antes do Messias preparar um caminho, mas reconhecendo que o que ele estava fazendo era uma coisa insignificante perto do que seria feito. Então, esse tipo de coisa faz com que João seja uma pessoa singular. E esse louvor que eu falei para vocês, meio que compara a gente, cria uma geração de João Batista, como se João Batista fosse uma coisa fundamental para Jesus voltar e salvar a Terra. Mas é uma viagem sem tamanho. Vamos pegar agora, então, a narrativa de João. Ó, no dia seguinte, ou seja, teve todo aquele discursinho lá dos fariseus, João chamando eles de cobra, de víbora. E aí no dia seguinte, segundo o apóstolo João, no dia seguinte, vendo que Jesus vinha em sua direção, João disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Vamos tentar imaginar a cena. O Rio Jordão ele não estava vazio nesse período, tá? Iam várias e várias atrás desse batismo de João. E aí, do nada, aparece um cara que o profeta que você acredita, que as pessoas que estavam lá acreditavam em João Batista, o profeta que você acredita aponta para esse cara e diz: eis o Cordeiro de Deus. Eis a pessoa que vai tirar o pecado do mundo. Meu, você imagina, todo mundo olhando e esperando tipo alguma coisa muito extravagante, alguma coisa muito fora de série, e aí vê Jesus. Na sua simplicidade, sem alarde, sem falar. E imagina as pessoas olhando e falando: meu, será? Esse cara tá doidão, hein? Não sei não. E aí Jesus vai na direção de João para ser batizado. Aí, olha o que ele fala. Este é aquele a respeito de quem eu falava, quando disse: depois de mim vem um homem que é mais importante do que eu, porque já existe antes de mim. Ou seja, ele está falando de outro tempo, ele está falando lá desde a criação do mundo. Eu mesmo não o conhecia, mas vim batizando com água a fim de que ele fosse manifestado em Israel. Quando ele diz eu mesmo não o conhecia, nos dá a entender que, mesmo ele sendo, porque eles eram primos, eles não tinham esse conhecimento um do outro, como se eles não tivessem nunca se visto. Ou o Espírito, e aí a interpretação tá, ou o Espírito testificou ali no coração de João Batista. Ali o Espírito Santo falou: é esse. Só anuncia, só fala dele, faz o que tem que fazer e ponto. Mais ou menos isso, tá? E João testemunhou dizendo: aí olha que legal. Lembra que Mateus, vou voltar aqui, ó, Mateus. Olha o que Mateus diz, ó. Depois de batizado, Jesus logo saiu da água, e eis que os céus se abriram, e ele viu o Espírito de Deus como pomba, vindo sobre ele. Olha só, é uma coisa que a grande maioria das pessoas não conseguem visualizar, mesmo sendo muito clara. Ó, ele diz assim, ó, deixa eu marcar aqui. Eis que os céus se abriram, e ele viu. Ele viu quem? Quem tá dizendo que ele viu? Aí o apóstolo João vai deixar claro aqui, ó. E João testemunhou dizendo: vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Ou seja, não foi a galera toda que viu o Espírito descendo. Não foi a galera toda que viu o céu abrindo e dizendo: este é o meu filho amado em quem me compraz. Foi João, só João Batista que ouviu isso. Só João Batista que viu isso. Então, assim, as pessoas que estavam ou que criam em Jesus como o Filho de Deus precisavam ainda acreditar na palavra de João Batista. Então, quando a maioria das pessoas acredita que isso, quem estava lá conseguiu ver a pombinha descendo, o céu se abrindo, ouviu a voz de Deus. Não, mas quem fez isso foi só João Batista, tá? Não foram os outros. E eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com águas me disse: aquele sobre quem você vir descer e pousar o Espírito, por isso que João entendeu que era Jesus, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Pois eu mesmo vi e dou testemunho de que ele é o Filho de Deus. Então aqui a gente meio que ganha aquele respaldo, a força
para dizer que João Batista ele não reconhecia antes Jesus Cristo como sendo o Messias. Ele reconheceu a partir desse batismo, porque o próprio Deus o mostrou, tá bom? Vamos lá, vamos ver se a gente consegue. Acho que acabou sobre o batismo. Aí acaba sobre o batismo. Na próxima aula a gente vai começar a falar sobre as outras coisas. Mas, deixa eu só... Vamos só reforçar a ideia aqui. Vou voltar. Então vamos lá. Primeiro, Jesus precisava ser batizado? Sim, para testificar aquilo que deveria acontecer. Então, Jesus ele não fez as coisas de forma aleatória, gente. Ele não fez as coisas de forma aleatória. Tudo era profecia e precisava ser cumprido, tá? Segundo, o batismo de Jesus era para testificar para as pessoas que estavam ali? Sim, através da fé. Mas por quê? Porque o Espírito, aquela pomba que nós tanto falamos, tanto pregamos, tanto dizemos, ela desceu sobre o céu, desceu sobre Jesus do céu, o céu se rasga, a voz sai do céu dizendo: esse é meu filho amado em quem eu me comprazo, em quem eu me alegro, em quem eu tenho prazer. E só João Batista que ouvi isso. Então as pessoas tinham que acreditar que João Batista estava dizendo era verdade. Então essas coisas eram fundamentais. Jesus faz isso de uma forma, vamos dizer assim, milagrosa, miraculosa, extravagante, como se fosse para fazer algo que chamar atenção? Não, foi uma coisa literalmente simples. Da mesma forma que as pessoas estavam lá indo para confessar o pecado e ser batizado, e é engraçado que, tipo assim, a gente diz, mas as pessoas estavam indo para confessar os seus pecados, Jesus não tinha pecado. Não precisava então do batismo? Jesus diz: não, vamos fazer assim, porque convém que façamos assim. Jesus não tinha pecado para ser batizado e ser perdoado dos seus pecados. Mas ali ele mostrava para a humanidade: eu sou igual a vocês. Eu estou aqui para fazer exatamente as coisas que vocês deveriam fazer. Alguns não conseguem, então joga na minha responsabilidade que eu vou cumprir. João dá uma tremida nas pernas? Dá, assim como se fosse qualquer um de nós, a perna tremeria. Imagina se Jesus vem e pede para você orar. Imagina você estando na ceia com Jesus e Jesus fala: ora aí. A gente dá uma tremida quando tá lá se junta lá no culto, após o culto a gente junta. Aí eu viro para um e falo: ora vocês não tremem? Então, agora imagina se fosse na ceia com Jesus. Jesus virando para você e fala: ora aí, Vitória. Vixe, já era. Ora aí, Giovana. Vixe, e agora? Vai, Giovana, se vira. Então, esse tipo de coisa Jesus ele fazia. Jesus ele fazia para mostrar para as pessoas que o simples ele é eficaz, desde que ele seja feito como rotina, desde que ele seja feito como uma coisa que nós temos como essência, como não consigo fazer se eu não orar, não consigo fazer se eu não me prostrar, não consigo fazer se eu não louvar, não consigo fazer se eu não ler a Bíblia. Então, ele mostra que essas pequenas coisas são fundamentais. Os religiosos reconheciam o batismo de João, depois a gente vai ver lá na frente, que muitos fariseus, eles foram questionar Jesus sobre João Batista. Só que eles tinham sido batizados, porque eles entendiam que a mensagem de João Batista poderia ser verdadeira. Porque assim, lembra que a gente viu lá a estrela anunciando o nascimento de Jesus, Herodes tentando mandando matar as crianças, porque ele tinha crido que o rei dos judeus, o rei de Israel, tinha nascido. Então, se os fariseus falavam: não, esse cara é doidão, ele tá falando besteira e não tem como isso ser verdade. Só que tinha aquele negócio, tá, mas e se for? E se for, aí a gente vai estar enrascado. Então vamos começar a fazer o que ele está dizendo que tem que fazer. Aí eles fizeram, se batizaram, beleza. Só que não podia mais se questionar. Quando eles vão lá e perguntam para Jesus: tá, mas e o batismo de João lá? Aí Jesus pergunta: vocês acreditavam que ele era um profeta?
Vocês acreditavam que o que ele estava falando é verdade? Aí os caras falam, pô, mas se eu disser que não, agora tô ferrado, porque eu acreditei no batismo. Então os próprios fariseus, eles criam na mensagem até a página B. É muito parecido com os dias de hoje. É muito parecido com os dias de hoje. Tem pessoas que acreditam na mensagem até a página B só. Só até a página B. Deixa eu só voltar para a câmera, a gente não vai mais ler. Tem pessoas que acreditam na mensagem até um certo ponto. Até a mensagem começar a ir contra aquilo que eu vivo. Principalmente ir contra aquilo que eu vivo. E, gente, a mensagem, ela é isso. A mensagem é dura? É. A mensagem é pesada? É. A mensagem, muitas vezes, ela me constrange? Algumas vezes, sim. Mas a mensagem, ela tá me direcionando para a coisa certa? É isso que eu preciso entender. É isso que eu preciso sempre focar. Se a mensagem está me direcionando para uma coisa certa, então ela é a mensagem que está vindo de Deus. Claro que eu preciso ter respaldo bíblico, eu preciso ter base para isso, para que eu não caia numa lorota. Mas se está me direcionando para uma coisa certa, principalmente quando com relação à mudança de postura, para que eu me adeque ao que a Bíblia diz que tem que ser, aí eu tenho que sempre considerar, tá? Então, a próxima vez que a gente for falar sobre a nossa próxima aula, na aula de amanhã, a gente já vai começar a entrar nos milagres e o ministério de Jesus Cristo. Até aqui a gente falou sobre o nascimento, sobre o anúncio, a gente falou sobre os primeiros dias dele em Israel, como ele foi parar na Galiléia. Agora a gente falou sobre o batismo. A partir daqui, amanhã a gente fala sobre a tentação, mas a partir daqui a gente vai falar sobre literalmente o Jesus começando a salvar. O Jesus começando a salvar. Quando a pomba ela desce sobre Jesus, e Jesus como homem, ali começa a se cumprir a profecia de Joel, que o Espírito seria derramado sobre toda a carne. Jesus Cristo ele começa a pregar de uma forma e impactar as pessoas de uma forma que o próprio Espírito toca no coração, que era destinado antes a profetas, reis e sacerdotes, começa a ser aberto para a humanidade e de uma forma que sem isso nós estaríamos hoje enrascados. O Espírito que testificava, vou reforçar isso para vocês até o final da nossa aula, tá? O Espírito que testificou lá, que Jesus, para alguns, que Jesus é o Messias, é o Salvador da humanidade, é o Espírito que testifica para a gente aqui hoje. Ok? Beleza?